Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo para um bate-papo o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, vereador de Campos, licenciado Leon Gomes, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Leon. Eu que agradeço, Arnaldo, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você aqui. Leon, vamos falar um pouco sobre a Fundação, então. Vamos começar, como eu falei com você aqui nos bastidores, começar com a Fundação, terminar com política. Como que se construiu esse convite para a Fundação e o que você já destaca desse período que você está à frente da FMJ? Então, geralmente, quando um vereador ele sai para assumir uma pasta, ele sai nos 2 primeiros anos, né? Mas eu priorizei nesses 2 primeiros anos de mandato meu apresentar projetos que pudesse proporcionar em algum momento executá-los em alguma pasta. E aí eu tive a oportunidade, através do convite do prefeito Vladimir Garotinho, de estar assumindo a fundação nesse segundo momento, né? Foi um desafio, está sendo um desafio, né, muito grande, porque é algo também muito novo, mas que nós temos visto os resultados significativos, né? Dentro de pouco tempo, 4 meses que eu estou lá, já voltamos com quase todos os cursos, estamos reestruturando agora os acolhimentos institucionais nossos, fazendo projetos novos, parcerias com o IFE, então eu tenho certeza que vai ser um ano bastante produtivo para a Fundação. Leon, em relação à questão de quadro de pessoal da Fundação, você, vereador mesmo, discutiu isso em algumas oportunidades. Ontem não consegui acompanhar toda a sessão da Câmara, mas vi que teve uma discussãozinha ali também de redistribuição, readequação do quadro da Fundação e há necessidade de um concurso para a Fundação. Isso. Como que está a situação hoje? O que você espera deixar a Fundação nesse aspecto de pessoal? Eu acho que já começa já marcando um gol de placa aí, que justamente o concurso que vai sair da fundação. Né? A gente já está com o edital já sendo finalizado pelo professor Vaine, que é do secretário de administração do município, e vamos ter já de cara já 96 vagas. Né? Hoje o quadro de funcionários está entre PSS e também servidores públicos e RPA. O RPA que cabe dentro que precisa virar PSE, melhor dizendo, que vai entrar para empresas, que Vladimir vai começar agora contratando empresas para contratar esses RPA, que vão deixar de ser RPA e vão trabalhar com seus direitos garantidos, mas também vão ter 96 vagas novas aí, onde vai permitir pessoas participarem desse concurso, 96 vagas, são muita coisa, e vamos também ter um edital de PSS, Processo Seletivo Simplificado, para complementar o quadro de funcionários da Fundação. Você acha que isso tudo acontece neste ano ainda? O concurso, sim. O concurso acontece esse ano. Eu acredito que até agosto o edital já vai estar na rua já. Então, o concurso é bem provável que aconteça. O quadro de o edital de PSS provavelmente ainda este ano ainda não está certo. E as empresas que vão entrar gradativamente, porque não é somente a empresa para a fundação, né? O prefeito ele fez um termo de ajuste de gestão com o TCE e a partir daí é necessário ele começar contratando empresas para toda a estrutura, todos os equipamentos do município. Em relação às casas de acolhimento, você citou aí, se fizer um panorama hoje, são 7 casas? São 8. 8 casas de acolhimento. Como que está a situação dessas casas? Então, quando chegamos no acolhimento, a gente visitamos todos eles, juntamente com uma equipe, para a gente ver as necessidades reais, né? Estar de perto, vendo o que passa no dia a dia deles ali, porque não é somente a questão estrutural, a gente precisa olhar os acolhimentos em um todo. Desde a parte técnica, que é o pessoal técnico tem lá, dos psicólogos, como a parte estrutural, como também andar junto com os equipamentos, que é a educação, a saúde. Então, hoje a gente está reestruturando, estamos reformando o Portal da Infância, o Cativar, né? Estamos concluindo agora também, e o Aconchego, e vamos passar para os demais acolhimentos. Além de estarmos comprando móveis novos, utensílios de cozinha, coberta, toalha e tudo que eles precisam para que possam ter um bom funcionamento. Por quê? O acolhimento ele não pode servir somente como um lugar onde coloque criança. A gente precisa deixar aquele ambiente o mais próximo de um lar, ainda que a gente saiba que não. Porque aquelas crianças, elas têm traumas, dificuldades que elas enfrentaram no seu dia a dia, foram tiradas de seus pais por algum motivo, então elas não podem estar em um lugar somente para cumprir uma obrigação. Olha, o município tem esse equipamento e vamos cumprir uma obrigação. E é o próprio prefeito fala para a gente, para os secretários principalmente, cuide das pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Leon, você assumiu a fundação depois do Fabiano, né? Nos bastidores a gente ouviu falar que o Fabiano tem uma ligação com você. Isso realmente se concretiza? É uma continuidade desse trabalho? O Fabiano, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, foi em 2017, se eu não me engano. É uma pessoa muito próxima, né? E realmente é uma pessoa que eu conheço, né? Porém, temos divergências de opiniões, até mesmo de atuação, né? Em determinadas áreas. Mas é um camarada que, quando passou lá, fez o que pôde,
né? Então acredito que ele tentou oferecer o melhor dele dentro da fundação e preciso respeitá-lo. Dar continuidade a um trabalho? Talvez algumas coisas a gente precisa, mas uma coisa que eu observei e que o governo Vladimir tem tá tendo cuidado de ter é que nós venhamos entender que os equipamentos da prefeitura eles têm que ser menos políticos e mais populares, né? Então a fundação a gente hoje está botando uma gestão nela, né? E isso com o aval do próprio prefeito, porque é a visão que ele tem como executivo de nós fazermos gestão. Então hoje a fundação ela está tomando rumos diferentes, né? A gente está se preocupando com todas as áreas e eu entendo perfeitamente, Arnaldo, que quando eu atuo em prol das pessoas, a política ela acontece de forma natural. Porque se eu ofereço às pessoas um serviço de qualidade, que é o que o prefeito nos pede, certamente a visibilidade não vai ser só para a fundação, vai ser para quem está à frente da pasta também. Então, graças a Deus eu tenho feito isso, porque eu sempre falo, principalmente os nossos acolhimentos lá, eu já não sei se já tinha oportunidade de falar com você, eu perdi meu pai no tráfico. Então, meu pai ele foi assassinado. Eu tive que visitar meu pai algumas vezes na cadeia. E eu olho para aquelas crianças e adolescentes hoje dentro das instituições e eu vejo que eu poderia estar naquela estatística. Eu, graças a Deus, tive uma mãe que manteve a rédea ali. Mas e se eu não tivesse? Então hoje eu olho para aquelas crianças tentando me inserir na realidade delas. Se fosse comigo, o que eu faria, como eu gostaria de viver nesse lugar? Então a gente está tentando humanizar o ambiente, capacitando os profissionais que lá estão, oferecendo o melhor para aquelas crianças, ainda que a gente saiba que não é a casa delas, a gente tem tentado. E agora, quanto a uma continuidade, tem coisas que a gente precisa quebrar ciclos, né? Então acho que posso dar continuidade a algumas coisas, mas preferi fazer uma gestão diferente dentro da fundação. Apesar de você citar aí que não é político, eu vou voltar a um outro político, porque antes do Fabiano, quem assumiu foi o Igor Pereira, vereador até então na base, e na época que Igor assumiu ali, logo na transição de governo, após a transição de governo, no início do governo Vladimir, nós acompanhamos problema com alimentos, faltava alimento, não tinha licitação ainda, governo novo, tudo mudando. Hoje você tem algum problema em relação a isso? Ou alimento é uma coisa que não tem problema nenhum na fundação? Todas as licitações estão em dia? Como que está a situação? Então, hoje todos os acolhimentos estão sendo bem alimentados, vamos dizer assim, tudo está chegando, né? Certamente vamos ter alguma dificuldade, uma outra, um exemplo, o fornecedor talvez hoje não pode entregar aquele pó de café que a gente gostaria, que a gente também está tendo esse cuidado, não é qualquer pó de café. Então a equipe do Almoxarifado está tendo esse cuidado de quando chega o material, de avaliar, ver se está de acordo com as especificações dele mesmo, e problemas eles vão surgir em algum momento. Mas hoje eu tenho certeza que não falta nada para dentro dos acolhimentos. E todos eles estão sendo mantidos como deveriam ser. Leon, você tem algum tipo de relação, enquanto presidente da fundação, com os conselheiros tutelares? Sim. Na verdade, eu tenho ligação direta, né? Porque até fiz uma reunião com eles logo quando eu entrei, por isso que eu estou falando da questão da gestão, né? Porque não adianta a gente ter vários equipamentos e cada um trabalhar de forma individual ou o presidente não participar de tudo. O conselho tutelar, eu não posso interferir nas ações deles, que é aquilo que o CONANDA e o ECA falam que eles precisam fazer. Agora, administrativamente, há uma subordinação à presidência da fundação. Então, eu preciso estar próximo deles, a gente precisa dialogar, a gente precisa alinhar, ter tomadas de decisões juntas, né? Então, como eu falei, eu jamais vou interferir naquilo que a lei diz que tem que ser feito, porque eu sou de acordo que a lei seja cumprida. Agora, administrativamente, eles estão ligados diretamente a nós, presidente. O processo de novas eleições agora, então, passa por você também? Passa por mim. Passa por mim, que eu sou presidente da fundação e, consequentemente, eu sou presidente do CMPDCA, que é do Conselho Municipal, que é quem faz todo o processo. E como que está esse processo aqui em Campos? Eu acompanho mais esse processo já há alguns anos em São João da Barra e, infelizmente, a gente acaba vendo uma certa intromissão política em alguns aspectos. Candidatos que abraçam alguns candidatos a conselheiros. Isso acontece, não acontece só em São João da Barra, deve acontecer em outros lugares também. Aqui também dá para perceber que existe essa vertente ou é uma disputa mais realmente entre conselheiros fora a questão política? Então, na verdade, o Conselho Tutelar ele não deveria ter interferência política, né? Porque senão você vai macular um equipamento que é muito sério, que deveria cuidar de fato das pessoas. E aí, nós tivemos todo o cuidado, juntamente com a equipe que é muito competente, também de ver as possibilidades de nós fecharmos algumas brechas, caso isso viesse a acontecer. Né? Fomos questionados sobre a questão das declarações, que geralmente a pessoa que quer concorrer consegue. Eu sou da igreja tal, vou pedir uma declaração, vou falar que eu trabalho com criança e ponto.
Então a gente poderia abrir brecha sim para ter talvez um cunho político lá na frente. Com isso que foi muito bem alinhado, impedindo determinadas candidaturas, ficou mais fácil da gente ter esse controle. E aí eu acredito que todos que estão lá, eles tiveram que estar registrados dentro do conselho. Eu presto serviço para tal lugar. Sou da Obra Salvador. A Obra Salvador está dentro do conselho e por aí vai. E a gente conseguiu ter um alinhamento. Acredito que não vou falar que isso não vai acontecer, porque pode acontecer, eu não estou na cabeça de ninguém, né? Mas com certeza vamos minimizar os impactos relacionados a isso. Em relação à atuação do Conselho Tutelar hoje, né? Você tem a questão das casas de acolhimento que você coordena. Muitos desses menores que chegam à casa de acolhimento são por denúncias que passam pelo Conselho Tutelar também, né? Tem essa questão de essa interface entre esses órgãos. E hoje, como que você avalia a atuação do Conselho Tutelar? Eu lembro que eu conversava com o Rodrigo Carvalho, à época lá na Folha FM, em algumas oportunidades, o Rodrigo que é secretário de Desenvolvimento Humano e Social, e uma preocupação muito grande era com as crianças que ficavam nos sinais. Estavam saindo da pandemia, até mesmo na pandemia, algumas crianças nas ruas com os pais. Essa realidade, hoje, ali, circulando a Pelinca, você encontra um ou outro ainda, mas deu uma reduzida. Você acha que foi efetivamente essa ação do Conselho Tutelar que conseguiu ajudar a minimizar isso com o apoio do Ministério Público e demais secretarias? E qual seria hoje a maior atuação do Conselho Tutelar em problemas com criança em campos? O Conselho Tutelar ele está na ponta, né? Eles atuam diretamente, eles entram em lugares que certamente eu não entraria, né? Para atuar de acordo com a demanda deles. E esse impacto que a gente vê hoje de menos pessoas hoje no sinal, menos adolescentes, menos crianças no sinal, foi um trabalho em conjunto e que o Conselho Tutelar teve um papel fundamental, né, juntamente com o desenvolvimento humano, com a equipe de Rodrigo, o próprio Rodrigo Carvalho, com a equipe dele, né, o Ministério Público atuou e a gente tem trabalhado e vamos continuar trabalhando para que isso continue acontecendo e diminua cada vez mais essa questão de crianças nos sinais vendendo. Né? O Conselho Tutelar tem a sua atuação que é de extrema importância, eles têm feito a todo tempo essa abordagem nas ruas, eles vão sim dentro das comunidades quando são acionados, porque na verdade os programas que nós temos hoje Fortalecer, que é o Crescer, são os programas que a gente tenta trazer mais conscientização, trabalhar mais família, juntamente com a equipe de desenvolvimento humano. E o Conselho Tutelar, quando eles são acionados, é quando praticamente o caldo já entornou. Existe uma ação que tem que ser tomada de uma criança que teve seus direitos violados. Então, o objetivo principal dos conselheiros tutelares é garantir os direitos dessa criança. Então, eles trabalham em prol disso a todo tempo. Em relação a voltar um pouco a falar mais sobre a atuação direta da Fundação, nós estamos falando muito aqui sobre as crianças que são acolhidas, né, as crianças que estão lá, mas a Fundação também tem portas abertas para quem não está sendo acolhido. Quais são os projetos que são desenvolvidos? Então, nós temos a Guarda Mirim, que foi um projeto fundado pelo próprio Garotinho, na época que ele fundou a Fundação. A Fundação hoje tem 33 anos. Temos o curso de cabeleireiro, barbeiro, temos o curso de manicure, sobrancelha, cílios. Estamos fechando uma parceria agora com o IFE, onde vamos colocar elétrica, robótica, refrigeração, assistente administrativo. Tem o Qualifica Polo, né, que trabalha já com as pessoas que estão acima dos 20 anos, até os 29 anos também. Teve o curso de gastronomia que deu uma parada agora, mas temos informática. Então, acho assim, hoje nós temos em média mais ou menos uns 6 a 7 cursos hoje funcionando dentro da Fundação. E quem quer procurar esses cursos? Onde tem que ir? Então, pode ir diretamente na Fundação, porque o local lá tem uma equipe lá do Qualifica, que é justamente o responsável, é o Rafael Carreira, que vai fazer a matrícula, né? A gente está unificando também as secretarias, porque uma coisa que a gente contou também foram várias secretarias dentro de vários cursos que temos lá. Então, nós estamos unificando a secretaria para termos um controle maior também. Vamos falar um pouquinho, né, já estamos na metade aqui mais ou menos da nossa conversa, vamos falar um pouquinho de política também. Lá no começo desse nosso bate-papo, você citou a questão de você ter ficado 2 anos na Câmara, os 2 primeiros anos na Câmara, para depois sair como secretário. Acontece que nesses 2 primeiros anos, acho que foram os 2 anos mais polêmicos que eu acompanhei dentro da Câmara de Campos, com aquela eleição que foi anulada para presidente da mesa, e depois foi confirmada a vitória do Marquinhos Bacelar. E a sua participação no meio desse processo acabou ganhando protagonismo porque você que fazia a chamada dos vereadores e você que pulou ali naquela sessão tensa o nome do Nildo Cardoso, que originou todos os processos que durou durante todo o ano passado.
Coincidentemente, você e Fábio saem. Não foi uma forma também do Vladimir proteger um pouquinho vocês politicamente, desse desgaste de todo esse ano que foi um pouco puxado para os dois, principalmente, vocês dois, mais Fábio do que você, claro que Fábio era o presidente. Mas vez ou outra, algum colega ia lá e falava que você pulou, sempre puxava essa história de novo, que não leu o nome. Não foi uma forma também de proteger politicamente? Acredito eu que não, até porque a Vladimir me conhece, eu não fujo de nada. Né? Eu nunca tive problema. O que aconteceu ali ficou claro, o cenário, o que foi. A gente entra para uma sessão onde, pelo menos, todo mundo acreditava assim, no que foi acordado entre aquela base, naquele momento, dos 13 que lá estavam, e uma pessoa, particularmente falando que eu não quero trazer isso de volta, que eu tinha uma admiração tamanha. E quando eu faço a chamada e vou olhar para ver qual é o voto que a pessoa vai dar, e o voto é do lado oposto, diferente do que havia acontecido, aquilo dali realmente me deixou impactado. E quando eu volto, o que me confundiu ali foi que eu ia falar pastor Marcos Elias, eu falei Marcos Elias. E aí foi onde eu pulei o Nildo Cardoso. Então, hora nenhuma foi algo pensado, né? Na verdade, eu não tinha nem prestado atenção, que eu não tinha lido, nem o próprio Nildo, ninguém prestou atenção, né? E tentaram jogar em cima de mim como se eu tivesse, eu não preciso disso, meu posicionamento é um só, se eu erro eu falo, se eu acerto eu falo, se tiver que falar com qualquer um, com o Nildo Cardoso, com o Abdo Neme, independentemente de tempo, eu vou me posicionar. Então, acho que uma coisa que eu deixei bem claro ali na Câmara nesses 2 anos, que eu não fico em cima do muro. Hora nenhuma, diferente de alguns, eu saí de um lado. Eu permaneço do lado que eu estou, passando pela dificuldade que todo mundo passou no começo. Tendo a coragem de votar em determinadas coisas que talvez era mais cômodo votar contrário, para me resguardar. Mas olha que coisa interessante, eu acreditei num projeto que o prefeito apresentou pra gente. E hoje a cidade está andando. Será que nós erramos nas nossas decisões lá atrás? Então, assim, foi um momento, 2 anos muito polêmico, muito difícil, mas que eu não me arrependo dos meus posicionamentos. Falei até em um momento, quando falaram sobre aquele famoso pacote da maldade, que na verdade um projeto atingia a classe mais alta da sociedade e talvez alguns poderiam estar dentre esses, né? E talvez sentir um pouquinho, você achou que talvez seriam atingidos. E, infelizmente, eu falei, se eu tivesse que fazer aquilo ali, eu faria de novo. Para ter o resultado que eu tenho hoje, que o prefeito está tendo hoje em Campos, eu certamente faria. Você foi eleito e continua no PDT, PDT que naquela época tinha teve o Caio como candidato a prefeito numa disputa acirrada de segundo turno, né? Vladimir acho que é um pouco como o pai também, embora ele tenha muitas diferenças do pai, mas nessa questão política de Campos, na eleição passada, pode ser que na próxima ele demonstre algo diferente, teve um teto muito alto no primeiro turno, mais de 40%, mas a dificuldade para chegar aos 50% ali, tanto que Caio encostou e encostou bem naquele segundo turno. Entretanto, como você mesmo colocou aqui, você sempre teve de um lado. Essa composição Vladimir Caio não é segredo para ninguém. A própria Folha da Manhã, à época eu estava na Folha, publicou isso, que teve um aval de Caio ali para essa construção desse acordo. Você participou desse acordo também? Então, eu não participei do acordo, né? Não participei do acordo, apenas foi entregue o pacote, né? Então, tem que ser muito franco. Eu saía da escola dominical da igreja, quando eu via na matéria, PDT apoia a mesa diretora de Vladimir Garotinho. Não entendi nada. Caio manda uma mensagem, pede para que eu pudesse estar com ele, e aí um outro erro dele foi que a reunião não foi com os 3 vereadores de mandato, né, que ele havia eleito. Ele fez a reunião individual, chamou cada um na individualidade e falou, olha, nós vamos votar na mesa diretora. A minha palavra foi uma só. Olha, eu bati em Vladimir a campanha toda. Agora, para votar na mesa diretora dele, o acordo está aqui e tal, então vamos fazer um acordo aqui. Dia 1º de janeiro eu voto nele, na mesa diretora de Vladimir Garotinho. Mas você está e virá secretário. Beleza. Eu voto na mesa diretora de Vladimir Garotinho. O meu voto, depois que eu der o voto, eu estou dizendo que eu sou base do governo de Vladimir Garotinho. Beleza? Você concorda com isso? Não tem problema não vão ter problema nenhum. Chega na primeira sessão, Caio me manda uma orientação para eu votar contrário. Como? Eu falei, cara, eu falei que só votaria contra aquilo quando meus princípios forem feridos. Eu não vou mudar minha posição. Aí teve aquele bafafá todo, o Lupe veio a Campos, eles fizeram aquele movimento todinho. O próprio presidente, na época, influenciado pelas desinformações do antigo presidente, deu uma declaração à própria Folha, falando que o vereador infiel seria caçado e tal. E aí eu dei uma resposta. Não ao Lupe, que eu não conhecia, mas ao antigo presidente. Falei assim, olha, caça meu mandato, mas eu não mudo minha posição. Porque eu sou de posição. Então, se eu falei que eu estou ali, eu vou estar até enquanto eu acreditar ou enquanto não ferirem os meus princípios. Então, eu me permaneço assim até hoje. Então, eu tenho certeza que
podem encontrar vários defeitos para falarem de mim. Mas ninguém, nem base, nem oposição, vai falar que em algum momento eu titubeei na minha posição dentro da Câmara. Hoje você tem algum tipo de relação com o Caio, que é deputado? Não pretendo nem ter. Por quê? Porque eu acho que a pessoa tem que ser de palavra. E ela não pode simplesmente falar que fez por alguém aquilo que ela não fez, né? Eu falo assim, se eu pudesse... Sou grato ao pai dele, porque eu terminei meus estudos na minha adolescência foi por causa do pai dele. Seria eternamente grato ao pai dele. Eu falo que se talvez se eu tivesse que agradecer a alguém, e se tivesse a oportunidade de me ajudar, que não teve na campanha, de fato, mas seria talvez a mãe dele. Agora ele não. Ele não, porque ele não foi homem ao falar de mim por trás, ao se pronunciar, ao tentar botar um partido contra mim, ao tentar colocar os vereadores do grupo contra mim. Entendeu? Eu acho que homem tem que ser homem a todo tempo. Você pode se relacionar com alguém, você pode não ter as divergências de opinião, eu posso ter saído do lado dele, ou ele ter tido uma briga com ele, mas a gente pode ter um bom relacionamento. Agora, o camarada que quando você entra dentro da Câmara, e você não. E ele, com 3 vereadores, nunca entrou dentro da Câmara para conversar com os 3 vereadores, não conhecia nem meu gabinete. Eu fui o primeiro secretário do PDT, da Câmara, e do PDT. Então, qual é o problema? Era o problema disso tudo aí? E é muito fácil você chegar na mídia e falar algo, falar que você direcionou, se nunca teve uma reunião comigo. Então, ele feriu todos os princípios que eu tenho como princípio na minha vida, de regra. O PDT também é um pouco dividido no estado do Rio. Você tem o PDT do Rodrigo Neves, tem o PDT hoje com a Marta Rocha. Eu vi uma foto do PDT do Rodrigo Neves, ele e o deputado Vitor, lá junto com o Bacelar, e cheguei a rascunhar, vi na Berenice essa nota, e cheguei a rascunhar para escrever. Guardei essa nota, como eu vi que não teve repercussão aqui, eu falei, vou guardar para um fim de semana. Mas até o fim de semana muita coisa acontece. Marta Rocha esteve aqui, junto com você, e declarou apoio a Vladimir. Vai unir esse PDT todo de um lado Então, só, ou o PDT vai dividido o que a para gente precisa 2024? entender é que o PDT, se fosse falar que o PDT é de alguém, o PDT é de Brizola, né? Eu acho que o grande erro do PDT, em Campos principalmente, foi ter um sobrenome, esquecendo da sigla, né? E quando eu assumi o PDT, eu estava com um parecer favorável do Ministério Público ao sair do partido. Eu iria sair do partido, provei que as questões de Caio Viana na época relacionadas a mim, e foi quando o partido me chamou para estar sentando, e aí eu dei a mão a um homem chamado Carlos Lupe, né? E dei a mão ao secretário dele, Ismael, e a deputada Marta Rocha. Então, assim, hoje eu não tenho o PDT de Vitor Júnior, não, que foi um cara que eu apoiei. Ele que teve em campo 2.564 votos. Todos meus? Talvez não, mas eu fui o único vereador que apoiei ele em Campos. Então, e o Rodrigo Neves teve 7.225 votos em Campos, eu tive 7.336 votos em Campos. Então, eu apoiei, né? Quando se tem um movimento, e eu não tenho nada, qualquer um faz qualquer movimento, mas de pessoas que eu apoiei lá em cima, e respeito muito, né? Eu fiquei, sim, muito chateado naquela questão. E aí tive a oportunidade de estar em Brasília naquela semana. E aí, quando eu fui falar com o presidente Carlos Lopes, o presidente, ministro, tá acontecendo, ele nem termina, você deu tua palavra, você deu tua mão a homem. Então eu te dei a palavra. Marta Rocha ligou para mim, depois num sábado, era 8 horas da noite, e falou: olha, tive uma reunião com o presidente e existem 2 coisas que ele mandou eu te falar. Não há hipótese alguma do PDT sair de você ou o PDT deixar de apoiar Vladimir Garotinho, a não ser se você falar que não vai apoiar. Então, assim, o que as pessoas são acostumadas é que aquela famosa coisa, partido pode sair da mão a qualquer momento, né? A gente sabe que esse é o jogo. Mas talvez não está acostumado a ter pessoas de posicionamento junto. Então, o meu posicionamento que eu tive lá atrás, quando eu fui para o enfrentamento com o Caio, mostrou quem eu era. Então, acho que Carlos Lupe hoje, o ministro, confia em mim, né? É um camarada que me dá muito acesso. A Marta Rocha veio para cá e falou assim: vamos acabar o burburinho? Vamos para lá, né? E Vitor Júnior, eu respeito muito ele, é o cara que eu apoiei, tenho uma admiração por ele, não tenho nada contra. Não conversou comigo, hora nenhuma passou por mim aqui, talvez não precisava passar, porque é um deputado, um vereador, tal, mas graças a Deus que a cúpula do PDT em si entendeu que, independentemente da hierarquia, a palavra se mantém. Então vamos, para fechar aqui nosso bate-papo, vamos falar então sobre 2024 na eleição proporcional, eleição de vereador. Vem nominada de um modelo novo aí agora, né? Serão 26 nomes, tendo que ter 30% de respeito à cota de gênero, ou seja, 30% no mínimo de mulheres, já que são menos mulheres candidatas. Então todo mundo já está trabalhando, costurando aí suas nominadas. Você é pré-candidato à reeleição, naturalmente,
E a sua nominata? Vem só você de vereador? Tem mais vereadores da base que vão para o PDT? Como que vocês estão montando a nominata para 2024? Eu acho difícil qualquer partido, seja de base ou oposição, fique só com vereador, né? Então, até mesmo porque você hoje, para montar uma nominata, não adianta você ter 10 partidos e não ter nominata para fazer os seus vereadores devido à configuração que está agora. E então a gente precisa ter partidos fortes. O PDT é um partido muito forte hoje na base do governo, porque principalmente em tempos de televisão, né? E a gente precisa montar uma nominata forte. E aí essa nominata forte passa sim por 2 nomes, por que não? E 2 nomes que um deles, particularmente falando, se eu como pré-candidato e vier dar tudo certo, eu sairia para secretário. Então, dando oportunidade a outras pessoas também. Entendeu? Eu acredito que o segundo nome também é a mesma linha que eu tenho. Né? Então são dois de mandato na nominata? 2 de mandato no PDT. Ou você mais 2? Não, eu e mais um. Você e mais um. Eu e mais um. E já está começando a costurar? Já tem quem é esse um? Já estamos bem encaminhados. Se depender de mim, é o Cabo Alucimar que vai vir comigo. Né? Um camarada que eu tenho um bom alinhamento, né? Tem uma linha de pensamento bem parecida em relação à política e é firme de palavra, né? Tem aquele jeitão dele lá, mas é um cara de palavra, depois que dá a mão, depois que fala, não rói a corda. Então é um camarada que, em relação a isso, daria muito certo estar comigo. Nosso bate-papo agora é um pouquinho mais curto. Queria agradecer a sua participação aqui e desde já deixar o convite aberto para outras oportunidades. Tá bom, eu agradeço e estou à disposição sempre. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado sempre no Manchete RJ e nos siga também nas redes sociais. Até a próxima!